Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Prof. Mendes, chegando com mais um resumão de todos os vídeos, de todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal. Mas antes de eu começar esse vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar os teus comentários e, claro, compartilhar esse canal aí com todo mundo. Então, esse é o resumão da semana do dia 18 ao dia 24 de todo o conteúdo que foi trabalhado, tanto das questões teóricas do Detran quanto das questões do simulado. A ultrapassagem e o retorno para a faixa correta deverão ser precedidos de, nesse caso, é a sinalização regulamentar, ou popularmente pisca. Então, vocês irão ligar o pisca para sair para a esquerda, né, para ir para a pista contrária, para a contramão, para realizar a ultrapassagem. Vão dar um espaço, né, do veículo que vocês estão ultrapassando e, na sequência, sinalizar para a direita para retornar à pista de vocês. Então, a ultrapassagem e o retorno para a faixa deverão ser precedidos de sinalização regulamentar. Sinalização regulamentar, ou seja, o pisca, pisca para sair e também para retornar. No que diz respeito à condução de escolares, considere. Lembrando, né, que para transporte escolar tem que ser maior de 21 anos, tem que ter a categoria D e tem que ter, né, o curso de transporte de escolares. Nesse caso, ele quer saber o que está correto. Estão corretos o número 1 e o número 2. O número 3 está errado. Então, o número 1 diz: o veículo destinado à condução de escolares deve ser inspecionado semestralmente para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, sim. Semestralmente quer dizer a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, esses veículos precisam sim passar por essa inspeção dos veículos e dos equipamentos, né, obrigatórios e de segurança. E 2, o veículo destinado à condução de escolares deve possuir equipamento registrador inalterável de velocidade e tempo, sim. Esse aparelho é conhecido como tacógrafo, e o tacógrafo ele é um item obrigatório nos veículos destinados à condução de escolares, que é o equipamento de registrador inalterável de velocidade e tempo. E a número 3, que está errada, porque diz que para conduzir veículo destinado à condução de escolares, é preciso que o condutor seja habilitado na categoria B, não é na categoria B de bola. Categoria B de bola é para carro até 8 lugares. Para veículos escolares, ônibus, micro-ônibus, van, qualquer veículo com mais de 8 passageiros tem que ter a categoria D de dado. Para isso, precisa ser maior de 21 anos e também ter o curso específico de transporte de escolares. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é prioridade no que se refere à defesa da vida. Independente se você é pedestre, se você é motociclista, se você é motorista, se você é ciclista, a prioridade em todas essas situações é a defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. Parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro tem como penalidade, neste caso, multa e 3 pontos na CNH. Não é 7 pontos porque não está apresentando risco à vida de ninguém. Infração gravíssima com 7 pontos são aquelas infrações que levam, né, que apresentam risco à vida das pessoas. Por exemplo, dirigir alcoolizado, dirigir sem carteira, furar o sinal vermelho ou a placa de pare, aí sim são exemplos de infrações de 7 pontos, né? Que é gravíssima. Agora, estacionar, parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro é multa, né?
com 3 pontos na CNH, ou seja, é uma infração de natureza leve, multa e 3 pontos na CNH. Um condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer sua habilitação após 2 anos. O que é cassado? Cassado é quando o condutor foi condenado judicialmente por delito de trânsito. Aí gerou a cassação, tá? A cassação, ele perde tudo. Todas as categorias da habilitação, todos os anos de carteira, todos os cursos, ele volta a estaca zero. E ele pode sim se reabilitar, fazer uma nova habilitação, começar tudo do zero, após 2 anos, tá? Então, o condutor que teve a sua CNH cassada, ele foi condenado judicialmente por delito de trânsito. Ele pode sim se reabilitar decorridos 2 anos. Essa pergunta, ela pode cair em 2 versões, que é essa que eu coloquei para vocês aqui. No caso de cima, notem que são a mesma pergunta, mas são respostas diferentes, mas que, na verdade, significam a mesma coisa. Na primeira, o condutor que tiver sua carteira nacional de habilitação cassada, né, porque ele foi condenado judicialmente por delito de trânsito, poderá se candidatar à reabilitação, ou seja, ele pode fazer uma nova habilitação, decorridos 24 meses do efetivo cumprimento da pena, ok? Notem que a de baixo ele fala a mesma coisa. Um condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após 2 anos. 24 meses ou 2 anos é a mesma coisa. Só que notem que as respostas são diferentes. Numa está falando em 24 meses, na outra está falando em 2 anos. Mas 24 meses e 2 anos é exatamente o mesmo tempo, o mesmo período que ele tem que esperar se caso ele tiver sido cassado por ter sido condenado judicialmente por delito de trânsito. Ele poderá se reabilitar decorridos 24 meses ou 2 anos, que é a mesma coisa. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema de transmissão. Dica, macete, troquem a palavra chega por transmitida. Então, a energia ela é transmitida para as rodas pelo sistema de transmissão. A energia é transmitida para as rodas pelo sistema de transmissão. Para evitar a aquaplanagem, deve-se... Bom, primeiro, o que é a aquaplanagem? A aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, tipo 2 a 4 dedos de água, uma camada pequena. Caso o condutor entre numa aquaplanagem, ele vai desacelerar o carro, ou seja, ele vai eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo um leve movimento na direção até retomar a aderência novamente. Agora, para evitar que isso aconteça, vocês irão evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água, certo? Lembrando ainda que a aquaplanagem não ocorre em função da presença de água. Claro que tem que ter água para ter aquaplanagem, mas ela só ocorre pelos sulcos insuficientes dos pneus, ou seja, um pneu careca, ele não vai escoar água e aí vai gerar a aquaplanagem. Então, para evitar a aquaplanagem, vocês devem evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Caso vocês se deparem, vocês entrem numa aquaplanagem, vocês vão eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo um leve movimento na direção até ganhar a aderência novamente. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. Motorista 2, uma infração gravíssima. E aí ele quer saber o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é respectivamente. Respectivamente, ele quer exatamente na ordem que ele deu ali. Primeiro a pontuação do motorista 1, depois do motorista 2. Então, ó, vamos somar lá. Motorista 1, uma infração leve, que é 3 pontos. E uma média que é 4. 4 com 3, 7. E o segundo, uma infração gravíssima, que é 7 pontos. Logo, vai ser 7 e 7. Lembrando, infração gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos.
média 4 pontos, leve 3 pontos. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. As faixas de trânsito em linha tracejada na cor amarela indicam: quando a faixa central que divide a pista de rolamento for na cor amarela, está indicando uma via de mão dupla, ou seja, uma pista está indo e a outra está vindo. E olhem ali na segunda, ele também está falando de faixa amarela. Só que aí na pergunta ele fala: a sinalização horizontal, que é o que está deitado, inscrito, pintado ou aposto sobre o pavimento, que indica ao condutor a proibição de estacionar. Que cor que ela vai ser? Vai ser na cor amarela. E aí, ó, eu coloquei as figuras para facilitar para vocês entenderem. Então, na questão de cima, via de mão dupla, ó, vejam que a faixa central é na cor amarela. Então, isso indica via de mão dupla. E no segundo caso ali, ó, notem que tem a faixa amarela, né, o meio-fio pintado na cor amarela, tem uma placa dizendo que não pode nem parar e nem estacionar, porque é o ezinho cortado 2 vezes. Então, a cor amarela, ela pode indicar via de mão dupla quando estiver no centro da pista, ou então, quando estiver pintado no meio-fio ou faixa amarela, a proibição de estacionar. A figura abaixo ilustra as manobras efetuadas pelos veículos A e B num cruzamento. O veículo A realiza as manobras 1 e 2 e o veículo B realiza as manobras 3 e 4. E aí ele pergunta: nessa situação, são consideradas infrações de trânsito passíveis de multa apenas as manobras. Essa dali que eu coloquei em vermelho são as manobras que vão ocasionar infração de trânsito, ou seja, o 1 e o 4 que eu coloquei em vermelho. Manobra 1, manobra 4 em vermelho, elas são infrações de trânsito, porque ele está cortando a pista, cortando a frente do outro veículo. Quando o veículo A quer fazer a manobra 1, ele teria que ter trocado de pista, estar ali no lugar do carro B para daí fazer a conversão. Mesma coisa o carro B lá com a manobra 4. Ele teria que subir para a pista de cima, lá onde está o carrinho A, para ir fazer a conversão. Porque do jeito que eles fizeram, tanto o 1 quanto o 4, eles estão sim cometendo infração de trânsito, diferente ó, do verde. Quando o carrinho A faz a manobra 2 em verde, tá super correto. Quando o carrinho B faz a manobra ali no 3, que também está em verde, está correto. Então, a infração de trânsito vai ocorrer na manobra 1 e na manobra 4, na conversão 1 e na conversão 4, que está em vermelho. E a conversão 2 e 3, que está em verde, estas estão corretas. O condutor de veículo, com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente, ou seja, deitado, sem movimentá-lo, indica para o outro condutor que irá dobrar à esquerda. E aí eu coloquei, ó, as 3 figuras, os 3 possíveis sinais, né, que o condutor pode fazer. No primeiro caso, dobrar à esquerda, então é o braço esquerdo estendido horizontalmente sem movimentar. Ele quer dobrar à esquerda. O carrinho do meio, o braço está dobrado para cima. Significa que ele quer dobrar à direita. E o terceiro, com o braço esticado horizontalmente, só que balançando, significa que ele vai diminuir a marcha, diminuir a velocidade ou então parar o veículo. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor de um veículo deverá. Quando nós falamos em trecho alagado, é pelo menos 1/2 metro de água. Nesse caso, o condutor vai engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Por que a primeira marcha? Porque o trecho alagado, a água ela é pesada. Para você poder passar com o teu carro, você vai precisar de muita força. E essa força você só tem na primeira marcha. Então, trecho alagado. Engatar a primeira marcha,
manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Diferente dessa daqui, ó. Eu coloquei para vocês verem o comparativo entre a aquaplanagem e o alagamento. A aquaplanagem é uns 2 a 4 dedos de água. É a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Como que você vai passar pela aquaplanagem? Eliminando a pressão no pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente, para passar na aquaplanagem, certo? E olha a diferença no trecho alagado. Engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Lembrando que a aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, que não ocorre em função da água, e sim em função dos sulcos insuficientes do pneu. Para evitar a aquaplanagem, vocês devem evitar utilizar o freio ao passar sobre poças de água. Mas caso vocês entrem numa aquaplanagem, vocês irão eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até retomar a aderência novamente. Agora, se for um trecho alagado, aí vocês irão engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Lembrando que nas rodovias é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento própria, nas calçadas só quando devidamente sinalizado. Então, as bicicletas vão rodar nas ruas de uma forma geral, só que cuidem com prioridade sobre os veículos motorizados. As bicicletas vão rodar na rua, em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Bicicleta vai rodar na rua sim, junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com prioridade, com preferência sobre os veículos motorizados. Nas calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado e é proibido nas rodovias. Usar farol alto ou farol desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá. O farol alto ou mesmo farol desregulado, ele vai dar um excesso de luz. Excesso de luz vai ocasionar o ofuscamento, ou seja, vai ofuscar a visão dos outros condutores. Então, o farol alto ou mesmo o farol desregulado, ele poderá ofuscar a visão dos outros condutores. O condutor que assume um comportamento seguro é aquele que percebe antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-los ou controlá-los. O condutor que assume um comportamento seguro é aquele que percebe antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-los ou controlá-los. Lembrando que todas as questões referentes à direção defensiva que caia, lembre-se que a direção defensiva é uma direção preventiva. São ações e atitudes que vocês irão tomar antes do acidente acontecer. É uma direção preventiva, vocês vão antecipar situações de risco. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve. Nesse caso, na primeira questão, ele está perguntando a maneira, a forma correta de ultrapassar um ciclista, que é reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. A maneira correta a ultrapassar um ciclista. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Aí eu coloquei na sequência uma outra questão que cai muito, que é a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta.
que é de 1,5 metros, 1,5 metro. Não é o suficiente para evitar o contato com a bicicleta. Será sempre de 1,5 metro. Portanto, anotem aí. A forma de ultrapassar um ciclista: reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. A distância, 1,5 metros. Então, ciclista, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança e manter a distância de 1,5 metros, 1,5 metro. Ao entrar em uma determinada curva com o veículo, o condutor nota que a luz indicadora do óleo no painel dá umas piscadas. A causa mais provável desse problema é que o nível do óleo do motor está baixo. Então, fez uma curva, uma subida, uma descida, uma frenagem muito brusca e piscou a luz do óleo no painel, é porque o nível de óleo do motor está baixo. O nível de óleo do motor está baixo. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Lembrem-se ainda sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Então, vai rodar na rua junto com os carros, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Outra questão, pessoal, notem que ela é muito parecida, só que aqui ele dá destaque à prioridade. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular, como na questão anterior, em ruas de forma geral, só que, com prioridade sobre os veículos motorizados. Em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Relembrando as regras das bicicletas, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista, no mesmo sentido dos veículos, com preferência sobre os veículos, sempre em fila, tanto pedestres quanto ciclistas sempre andar em fila, proibido nas rodovias, salvo quando houver acostamento ou faixa de rolamento próprias, nas calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado, como nós vimos na questão anterior, manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista, sempre reduzindo velocidade, e ciclovia ou ciclofaixa, ela poderá ser pintada na cor vermelha para destacar a prioridade dos pedestres e dos ciclistas. No caso de vítimas com ferimentos leves, o que você pode fazer até encaminhá-las para um médico ou hospital? Vocês não vão jamais retirar objetos que estejam encravados no corpo das vítimas, nem remover as vítimas, nem tirar capacetes. Vocês irão limpar o ferimento, mas atenção, com água limpa ou soro fisiológico. Não pode-se utilizar nenhum tipo de medicação, nem caseiro, nem de farmácia e nem manipulado, tá? O máximo, limpar o ferimento, com gaze ou pano limpo, água ou soro fisiológico. Então, limpar o ferimento com água limpa ou soro fisiológico apenas. E ainda lembrem-se que vocês não podem entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar doenças infecto-contagiosas. É dever de todo condutor de veículo transitar em velocidade compatível com a segurança. É dever de todo condutor de veículo transitar em velocidade compatível
com a segurança. O condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Pessoal, aqui é importante vocês entenderem que a infração não está no ato de fumar. Não existe no Código de Trânsito Brasileiro uma infração por fumar na direção, tá? O que existe no artigo 252, a infração por dirigir com apenas uma das mãos, exceto, para fazer troca de marcha, para fazer sinalização, ou mesmo, fazer sinalização com os braços, que aí é uma infração de natureza média com 4 pontos na habilitação, tá? Então, é muito importante vocês entenderem que a infração não está no ato de fumar, e sim no ato de dirigir com apenas uma das mãos, que aí constitui uma infração de natureza média com 4 pontos na habilitação. Outras infrações de natureza média também, por exemplo, dirigir com calçado que não se firme nos pés. Ele não está citando um calçado específico e ele também não cita o ato de dirigir descalço. Ele fala apenas no ato de dirigir utilizando o calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, que também é uma infração de natureza média com 4 pontos. Então, dirigir com apenas uma das mãos, dirigir utilizando o calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, comete infração de natureza média com 4 pontos. Certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas. Então, ali na primeira R15, nós temos a altura maior que 4 metros. Na segunda, na R16, nós temos uma largura maior que 3 metros. E na R14, nós temos um peso bruto total maior que 15 toneladas. Então, se vocês encontrarem essas placas em determinado ponto da via, ela significa que esse é o limite que vocês têm para poder passar. Se vocês forem maiores que isso, vocês não vão conseguir passar, que é exatamente o que ele pergunta. O trânsito nessa rodovia é proibido. Para quem que vai ser proibido? Vai ser proibido para qualquer veículo que tenha altura maior que 4 metros, que tenha largura maior que 3 metros e que tenha o peso bruto total maior que 15 toneladas. Na placa R14 é o peso bruto total porque tem uma seta bem grande apontando para baixo. Quando for peso por eixo, ele vai ter uma seta pequenininha e apontando para o desenho de um eixinho, que é 2 rodinhas e um eixinho no meio, tá? Essa é a diferença básica entre peso bruto total e peso por eixo. E essa aqui, pessoal, é o recorte que eu fiz da prova teórica original que caiu lá e que o meu aluno acabou errando, para vocês verem que é a mesma pergunta, é a mesma resposta. Então, às vezes os alunos falam, professora, mas lá caiu diferente, não caiu igual. Então, essa questão aqui é a prova de que sim, as questões do simulado são iguais às questões lá da hora da prova. Podem ver que é a mesma pergunta e a mesma resposta. O trânsito nessa rodovia é proibido para veículos com altura maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração média que pode ser considerado irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração média, lembrando que média são 4 pontos, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Infração média, 4 pontos, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Os 4 tempos de um motor a combustão interna são admissão, compressão, explosão e escapamento.
Os 4 tempos de um motor a combustão interna são admissão, compressão, explosão e escapamento. Lembrem da sigla ACEE. ACEE. Admissão, compressão, explosão, escapamento. ACEE. ACEE. Admissão, compressão, explosão e escapamento. ACEE. Direção defensiva consiste em: direção defensiva será sempre uma direção preventiva. São ações, são atitudes que vocês irão tomar para evitar que um acidente aconteça. Direção defensiva consiste em forma de conduzir o veículo a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Forma de conduzir o veículo a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Vou ler novamente. Direção defensiva consiste em forma de conduzir o veículo a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve aguardar o final da travessia. Nesse caso, nós estamos falando da atitude do condutor. O ciclista está atravessando a rua. O sinal ficou verde para o carro. O que o motorista tem que fazer? Ele precisa aguardar o final da travessia. Não pode sinalizar para o ciclista desistir, nem buzinar, muito menos pôr o carro em movimento, porque isso pode caracterizar como crime de trânsito. Então, sim, o condutor do veículo, ele deve aguardar o final da travessia. E aí pode cair também para vocês essa questão aqui. Essa questão ele também está falando da travessia e também fala que o sinal ficou verde, só que notem que aqui ele está falando da atitude do pedestre. O que o pedestre deve fazer? Então, uma vez iniciada a travessia do pedestre em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o que o pedestre vai fazer? Completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, o condutor, ele vai aguardar o final da travessia, enquanto o pedestre vai completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Pedestre vai completar o percurso, liberando a passagem dos veículos e o condutor do veículo vai aguardar o final da travessia do pedestre. Em uma avenida, ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é o resgate do corpo de bombeiros. Vítimas presas nas ferragens, o resgate do corpo de bombeiros. É eles quem vão ter treinamento e equipamento para remover as vítimas presas nas ferragens. E aí pode cair também perguntando para vocês qual que é o número do corpo de bombeiros. Então diz assim: na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do corpo de bombeiros, deve-se telefonar para o número 193. Então, corpo de bombeiros 193. Vítimas presas nas ferragens, corpo de bombeiros 193. 193, corpo de bombeiros. Vítimas presas nas ferragens, corpo de bombeiros 193. Em direção defensiva, previsão significa. Previsão é prever, é antecipar. Por exemplo, quando nós assistimos lá o jornal, tem a parte lá onde eles fazem a previsão do tempo.
Eles não vão dar 100% de certeza que vai chover ou que vai fazer sol, mas eles vão antecipar que talvez faça sol, talvez faça chuva. Se der lá que vai fazer chuva, é óbvio que você vai sair de casa levando um guarda-chuva, porque ele está antecipando uma situação de chuva. Você está antecipando levando uma sombrinha para evitar que você se molhe. Em direção defensiva é a mesma coisa. Antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Em direção defensiva, previsão significa antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. A estabilidade de um veículo em deslocamento, nas retas e curvas, é uma das funções dos sistemas de direção e suspensão. A estabilidade de um veículo em deslocamento, nas retas e curvas, é uma das funções dos sistemas de direção e suspensão. Tem uma outra questão também que cai bastante, que fala que molas e amortecedores em mau estado podem acarretar, inclusive, o capotamento do teu veículo. Molas e amortecedores em mau estado, ou seja, o sistema de suspensão, pode inclusive acarretar no capotamento do teu veículo. Uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o pedestre deve. Notem que aqui ele está falando da atitude do pedestre. O que o pedestre deve fazer? Completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. O pedestre deve completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Aí tem esta outra questão que cai bastante, é muito semelhante. Fala que o ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Notem que na anterior ele queria saber a atitude do pedestre, a atitude do ciclista, que é terminar a travessia no menor tempo. Agora, ele quer saber a atitude do motorista, o que o motorista vai fazer se o sinal ficou verde, mas tem um ciclista na travessia. Ele vai aguardar o final da travessia. Aguardar o final da travessia. Aqui eu juntei as duas para facilitar de vocês olharem e entenderem. Então, o ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve aguardar o final da travessia. E o pedestre, por sua vez, deve completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, o motorista vai aguardar o final da travessia, enquanto o pedestre vai completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. As condições adversas do veículo podem causar acidentes. Qual das alternativas abaixo está incorreta? As condições do veículo que podem causar acidentes é o quê? É um pneu gasto, um freio desregulado, uma lâmpada queimada, entre outras. Ou seja, são todos os defeitos do teu carro, ok? Só que anotem bem. Ele quer saber o incorreto, ou seja, o que não vai causar acidente. Não vai causar acidente o modelo do veículo e os impostos atrasados. Se o teu carro é da GM, da Volkswagen, da Fiat, ou seja, qual marca for, não vai causar um acidente. Se ele é um Fusquinha ou se ele é uma BMW, não vai causar um acidente. Muito menos se você deixou de pagar os impostos. Agora, um pneu gasto, um freio desregulado, entre outros, aí sim pode causar um acidente. A placa A30 significa que placa A é placa amarela, é placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Nesse caso, tem o quê? Tem um ciclista, montado na sua bicicleta. Então, significa que
há trânsito de ciclistas. Não pode, não tem como ser, só é permitido o tráfego de ciclistas, porque aí teria que ser uma placa de regulamentação, uma placa vermelha que dita regra, restrição e obrigação. Nesse caso, ele só está informando, ó, atenção, presta atenção porque há trânsito de ciclistas. Então, a placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas. A 30A significa que há trânsito de ciclistas. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve. Aqui nós temos 3 números romanos e estão corretos os que estão em verde, ou seja, o 2 e o 3, que é o que nós vamos ler primeiro. Sinalizar o local do acidente, chamar uma ambulância ou resgate. Sinalizar o local do acidente, chamar uma ambulância ou resgate. A número 1 está errada porque ela fala em manter ligada a chave da ignição. Vocês não vão manter. Vocês vão desligar a chave da ignição e, se possível, tirar a chave da ignição. Por quê? Se a chave estiver ligada, pode estar passando uma energia, pode ter um vazamento de combustível, começar um incêndio e evoluir para uma explosão. Por isso que você não vai manter a chave ligada, muito pelo contrário. Você vai desligar a chave e, se possível, tirar a chave da ignição. Então, você vai sinalizar o local do acidente e chamar uma ambulância ou resgate. Lembrando que se tiver vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193, que é o Corpo de Bombeiros. São alguns dos problemas causados pela relação trânsito e meio ambiente. Pessoal, notem bem, ele está perguntando o problema, tá? O que é ruim, o que é errado. Qual que é o problema? A poluição e agressões contra o meio ambiente. Ele está questionando os problemas, o que de ruim acontece na relação do trânsito e do meio ambiente, que é a poluição e agressões contra o meio ambiente. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Então, ele deu motorista 1, motorista 2 e motorista 3. Só que notem bem, olhe lá embaixo o que ele está pedindo. Suspensão do direito de dirigir. Ele não está perguntando das infrações. Ele quer saber quem que vai ter o direito de dirigir suspenso, certo? Então, ó, motorista 1, 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Quando se tratar de suspensão por velocidade, só irá suspender quando o condutor transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, que é o que o motorista 2 fez. Notem ali, ó, motorista 2, o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via gera suspensão direta do direito de dirigir, mesmo que o condutor não tenha nenhuma infração anterior. Se ele cometer essa infração, ele já vai ser suspenso direto, tá? E o motorista 3, ele tem 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média. Se porventura ele tivesse acumulado 20 pontos, aí ele seria suspenso. Por quê? As novas regras dizem que se o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, que é o caso do motorista 3, ele vai suspender com 20 pontos. Mas ele somou 18, então ele não vai ser suspenso. Agora, se ele tivesse só uma infração de natureza gravíssima, ele poderia acumular até 30 pontos, até 29. Com 30, iria suspender. E se porventura ele não tivesse nenhuma infração de natureza gravíssima, ele poderia acumular até 39 pontos, porque aí ele só seria suspenso com 40 pontos. Então, o único que vai ser suspenso direto é o motorista 2 por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. A distância de reação é definida como
o próprio nome já está dizendo, você está reagindo a algo ou alguma coisa. Ou seja, é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Distância de reação é definida como o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Ele reagiu. Reagiu de que maneira? Tirando o pé do acelerador e acionando o freio. A partir do momento em que ele aciona o freio e continua freando, já vai gerar outra distância, que nós chamamos de frenagem. Ou seja, distância de frenagem é definida como aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total do veículo. Frenagem é definida como aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total, ou seja, ele freou, continuou freando até o carro parar totalmente. E aí, quando nós juntamos as duas, ou seja, a reação mais a frenagem, nós vamos dar origem à distância de parada, que é o quê? É a distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona o freio, até a parada total do veículo. Aí é a distância de parada, ou seja, o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, que é a reação, do momento que ele aciona o freio até a parada total, que é a frenagem. Então, a soma reação mais frenagem vai gerar a distância de parada. E aí, existe uma outra distância que chama-se distância de segmento ou distância de segurança, como o próprio nome já diz. É aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Distância de segmento ou distância de segurança é que você mantém em movimento do carro que está seguindo à sua frente. Ou seja, é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Distância de segmento ou distância de segurança, que é aquela que permite ao condutor uma manobra segura, será sempre medida em 2 segundos. Então, caso caia a questão, a distância de segmento ou distância de segurança é medida em 2 segundos. É aquela que permite ao condutor uma manobra segura e será sempre medida em 2 segundos. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Primeiro, o que é a cassação? Cassação é quando o condutor ele perde tudo. Todos os anos de carteira, todas as categorias, todos os cursos e volta à estaca zero, tá? Não confundam, pois ali na letra A, que é o que a maioria marca, dirigir alcoolizado. Pessoal, dirigir alcoolizado gera suspensão, que é algo temporário. Gera suspensão de 12 meses. Decorridos 12 meses, ele vai fazer o curso de reciclagem e vai pegar a mesma carteira, certo? A cassação, não. Ele perdeu tudo. Todos os cursos, todas as categorias, tudo que ele tinha. Ou seja, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Cassação é quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E aí, pode ser que caia essas duas questões aqui, perguntando sobre a reabilitação. O condutor que teve a carteira cassada, que perdeu tudo, todos os cursos, os anos de carteira, as categorias, tudo, ele pode se reabilitar. Ele pode sim fazer uma nova carteira. Só que ele tem que esperar um período. Esse período é 24 meses ou 2 anos. Nossa, professora, mas 24 meses e 2 anos não é a mesma coisa? É. Só que pode cair nessas duas configurações. Na primeira, falando em 24 meses por extenso, né, do efetivo cumprimento da pena, ou apenas 2 anos. Então, se cair 24 meses, está certo. Se cair 2 anos, também está certo. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo, pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Bom, primeiro, o que é a aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Lembrando que não ocorre a aquaplanagem em função da presença de água, e sim
pelos sulcos insuficientes dos pneus, que não podem ser inferiores a 1,6 milímetros de profundidade. Por isso, vocês devem evitar utilizar os freios ao passar sobre poças de água para evitar a aquaplanagem. Mas, se porventura você entrar numa aquaplanagem, o que você vai fazer? Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente, ok? Segunda questão que pode cair envolvendo água. Na aquaplanagem, que nós vimos na questão anterior, são 2 a 4 dedos de água. Aqui você já tem um trecho alagado. Um trecho alagado é pelo menos 1/2 metro de água. Primeiro que você não deve passar, mas se por necessidade você precisar passar por um trecho alagado, você vai engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Alagamento, pelo menos 1/2 metro de água. Engatar a primeira marcha, porque a água é pesada, você precisa de força, e essa força você tem na primeira marcha. Engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. E aí aqui, eu coloquei o comparativo das duas. Então, na aquaplanagem, o que você vai fazer? Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente, ok? E no trecho alagado, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá. O farol alto ou mesmo o farol baixo desregulado, ele vai ocasionar um excesso de luz. O excesso de luz é o que nós chamamos de ofuscamento. Então, se o teu farol está alto ou mesmo desregulado, esse excesso de luz, ele vai ofuscar a visão dos outros condutores. Excesso de luz, que é o farol alto ou farol desregulado, ele pode ocasionar o ofuscamento, ou seja, ele vai ofuscar a visão dos outros condutores. E aí, se você se deparar com uma situação dessa, lembrem-se sempre de desviar a atenção para um ponto à direita da pista de rolamento. Após tropeçar e cair na calçada de uma via pública, uma jovem apresenta sangramento na testa. O motorista de táxi a socorre, adotando corretamente o procedimento de... Cuidem, porque aqui nós temos a presença de sangue. Vocês não devem entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar doenças infecto-contagiosas. Então, o procedimento correto é fazer compressa no ferimento com gaze ou pano limpo. Fazer a compressa do ferimento com gaze ou pano limpo. Lembrando que vocês não podem utilizar nenhum tipo de medicamento, tá? Ou gaze, ou pano limpo, água ou, no máximo, soro fisiológico. Que é essa outra questão aqui, No caso de vítimas com ferimentos leves, o que você pode fazer até encaminhá-las ao médico ou hospital? Vocês não vão jamais retirar objetos aderidos ao ferimento, aderidos ao corpo da vítima. Vocês irão limpar o ferimento com água limpa ou soro fisiológico. Lembrando, não pode entrar em contato com o sangue das vítimas, tá? E não pode usar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado. Então, vocês vão, no máximo, limpar o ferimento com água limpa ou soro fisiológico e vão usar gaze ou pano limpo. Gaze ou pano limpo, água ou soro fisiológico somente. O condutor, para virar à esquerda, em vias urbanas de sentido duplo, deve... Cuidem para não confundir rodovia com cidade. Trecho urbano é o trecho dentro da cidade. Dentro da cidade, quando for pista dupla, ou seja, sentido duplo, uma tá indo e a outra tá vindo, você vai levar o teu carro no meio da rua mesmo.
aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória de pista. Não vindo ninguém, vocês podem entrar direto, vindo alguém, vocês irão parar e aguardar. Cuidem, porque aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória de pista é para via urbana, dentro da cidade. Se for lá na rodovia, aí vocês terão que entrar à direita para só depois vocês virarem ou retornarem à esquerda. Se for na rodovia, essa questão que eu marquei aí para vocês, ó. Vocês têm que deslocar o carro para a direita para só depois vocês virarem ou retornarem à esquerda quando for caso de rodovia. A calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá desgaste no centro da banda de rodagem do pneu. Ou seja, o pneu ele nada mais é que um bexigão, bem reforçado, mas ele é um bexigão. Então, quando você coloca pressão excessiva, ele vai ter um desgaste maior no centro da banda de rodagem, ou seja, no meio do pneu. Vai desgastar mais o meio do que as laterais. Eu coloquei essa figura para vocês entenderem o que acontece. Então, no pneu do meio ali, ó, é a calibragem em excesso. Então, notem que ele está gastando o meio. No primeiro pneu, vocês têm a falta de calibragem, que aí vai gastar nas bordas. E na terceira e última, que é a calibragem correta e apropriada, que aí vai ter um desgaste normal em todo o teu pneu, evitando, né, que você perca o pneu muito antes, ou seja, que você prolongue, né, a vida útil do pneu fazendo a calibragem correta. Lembrando que a calibragem deve ser feita quinzenalmente e não esqueçam também de calibrar o pneu estepe. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as infrações de trânsito são classificadas em, lembrando que são 4, leve, média, grave e gravíssima. Leve, média, grave e gravíssima. Leve 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos, gravíssima 7 pontos. Leve, média, grave e gravíssima. Leve 3, média 4, grave 5 e gravíssima 7. Para assumir comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características. Pessoal, aqui ele está falando com relação à direção, com relação ao cuidado que vocês têm que ter na direção. Isso vai ser prudência e habilidade. Bom humor e saúde não está relacionado com segurança no trânsito. Ele quer saber de segurança, ele quer saber de comportamento seguro. Comportamento seguro vai ser prudência e habilidade. Comportamento seguro, prudência e habilidade. Um condutor de ambulância transitando em uma via arterial de sentido duplo de direção, percebe que o veículo à sua frente se posicionou e indicou, por meio de sinalização regulamentar, que pretende entrar à esquerda. Neste caso, a ultrapassagem pela direita será. Pessoal, as ultrapassagens, 90% delas são feitas pela esquerda, pela contramão. A não serem exceções como essa, quando o veículo que está à sua frente, ele sinalizar e se posicionar na faixa da esquerda, vocês podem sim ultrapassar pela direita. Portanto, é permitida para todos os veículos, ambulância, corpo de bombeiro, carro normal, ônibus, moto, qualquer veículo. Quando o carro da frente sinalizar e se posicionar na esquerda, é uma exceção aonde vocês poderão sim ultrapassar pela direita. Então, nesse caso, é permitida para todos os veículos. É permitida para todos os veículos e não somente por ser ambulância. A placa ilustrada abaixo é uma sinalização vertical. Sinalização vertical é tudo que está em pé. Em resumo, são todas as placas, ok? Nesse caso, é uma placa colorida. Todas as placas coloridas, azul, verde, branca,
marrom, elas são placas de indicação. Elas vão indicar, identificar destinos, percursos, entre outras situações, que é essa figura que eu coloquei aqui, ó. Sinalização de indicação. São as placas verdes, são as placas azuis, as placas educativas, que são as brancas, também entram nas placas de indicação. As placas de atrativos turísticos, que são na cor marrom. Então, a sinalização de indicação, ela vai indicar, ela vai identificar destinos, percursos, locais de interesse, entre outros. Resumindo, são as placas coloridas, verde, azul, marrom e também as placas brancas, que são as placas educativas. A transformação da corrente em alta tensão e da produção da centelha é função respectivamente. Respectivamente, que ela quer nesta ordem. Primeiro, quem que transforma a corrente em alta tensão? E segundo, quem que faz a produção da centelha? Pessoal, bateria não produz nada. Bateria não faz nada. A bateria apenas vai armazenar e fornecer corrente elétrica. Quem vai transformar essa corrente em alta tensão é a bobina. E quem vai fazer a produção da centelha é a vela. Então, respectivamente, a bobina, que é a que vai transformar, e a vela, que vai produzir a centelha. Então, bobina e das velas. 3 motoristas cometem infrações conforme descrito abaixo. Então, ele está dando um quadro para vocês com 3 motoristas, com 3 velocidades e com 3 velocidades que cada um passou. E a pergunta é: suspensão do direito de dirigir será aplicada a quem? Vocês precisam, gente, é um item básico, vocês saberem que a suspensão por velocidade vai ocorrer toda vez que o condutor transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Suspensão por velocidade vai ser quando o condutor transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Como que eu vou saber? Como que eu vou fazer essa conta? Gente, é mais simples do que vocês pensam. Vocês só precisam aprender e eu vou ensinar vocês aqui. Então, ó, primeiro motorista era 90 km por hora a velocidade da via e ele passou a 105. Então, como que eu vou saber se ele vai ser suspenso ou não? Eu vou pegar a metade de 90, 50%. A metade de 90 é quanto? 45. Então, eu vou somar a velocidade máxima, 90, mais a sua metade, que é 45. Isso vai dar 135. Significa que até 135 é uma infração de natureza grave, com 5 pontos. E a partir de 136 é uma infração gravíssima, com 7 pontos e suspensão direta da habilitação. Ok? Entenderam? Vamos para o segundo caso. Mesma coisa. Mesma conta. 100 mais a sua metade. Qual que é a metade de 100? 50. 100 mais 50, 150. Quer dizer que até 150 é uma infração grave, com 5 pontos. A partir de 151 é uma infração gravíssima, com 7 pontos, ok? E suspensão direta do direito de dirigir. O motorista 3, mesma coisa, 40. Qual que é a metade de 40? É 20. 40 mais 20, 60. Até 60 é uma infração grave, com 5 pontos. A partir de 61 é uma infração gravíssima, com 7 pontos e suspensão direta do direito de dirigir. E ó, a quanto que o nosso motorista passou? A 65. Ele passou a bem mais dos 60 que ele poderia passar para ser uma infração grave. Então, o único que vai ter o direito de dirigir suspenso é o motorista 3, que era uma via de 40, ele passou a 65, ou seja, a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Essa outra questão aqui, ela é muito semelhante e também ele está cobrando a suspensão do direito de dirigir. Também são 3 motoristas, mas diferente da anterior, vocês não têm a tabelinha.
vocês têm 3 descrições. Então, ó, motorista 1, 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em 20%. 4 pontos, infração média, 20% não gera suspensão. Agora, olhem o motorista 2. É o mesmo caso da questão anterior. O registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%, que foi o que o motorista 3 fez. A via era de 40, ele transitou a 65. 40 mais a sua metade, que é 20, 60. Até 60 teria sido uma infração grave, mas esse motorista estava a 65. Então, sim, esse motorista 2, que pode ser o mesmo motorista 3 da questão anterior, ele está a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Então, sim, ele vai ter a suspensão do direito de dirigir. E o motorista 3, ele está falando de pontuação. Esse motorista 3 tem 18 pontos. De qualquer jeito, ele não vai ser suspenso, porque a primeira suspensão por pontuação começa com 20. Até 19 ele não seria suspenso, ele seria suspenso a partir de 20. E nesse caso, ele seria sim suspenso a partir de 20. Por quê? Todo condutor que tiver 2 infrações gravíssimas ou mais, ele vai ser suspenso com 20 pontos. Quando ele tiver uma infração gravíssima, ele vai ser suspenso com 30. Quando ele não tiver nenhuma infração gravíssima, aí ele vai ser suspenso com 40. Mas mesmo que o nosso condutor tenha 2 infrações gravíssimas, ele tem só 18 pontos, então ele não vai ser suspenso. O único que será suspenso é o motorista 2 por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Você está passando por uma rua de grande movimentação de veículos e é obrigado a caminhar pela rua porque vários clientes de um restaurante estacionaram seus veículos sobre a calçada. Neste caso, é correto afirmar que os condutores desses veículos consideram irrelevantes os princípios da cidadania e solidariedade, sem contar ainda que estacionar de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais, além de gerar multa e infração, vai ter também a medida administrativa de remoção do veículo. Então, esses clientes desse restaurante, além de considerarem irrelevantes os princípios da cidadania e solidariedade, eles podem ser multados e podem sim ter os seus veículos removidos. Gratidão a todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Não me esqueça de deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar o teu comentário. Gratidão pela vida dos mais de 12.200 inscritos aqui no canal da Prof. Mendes. E de coração eu desejo para vocês muito sucesso, muitas bênçãos e continuem acompanhando, pois diariamente tem vídeos novos e atualizados aqui no canal. E todo domingo vocês contam com esse resumão aí de todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana. Tudo feito com muito carinho para vocês.